Olá, pessoal. Nessa nossa quarta semana de atividades pedagógicas não presenciais, nós vamos continuar estudando árvores binárias, só que na semana nós vamos falar mais especificamente de árvores AVL. É um conceito que talvez alguns de vocês já tenham visto em estrutura de dados, né? Porque quando sobra tempo a gente costuma falar um pouquinho sobre isso em estrutura de dados, mas que aqui a gente vai ver com um pouco mais de profundidade, ok? Então, é, antes de entrar em árvore velha, vamos falar dos conceitos, né? Então, só recapitulando, nós vimos na semana passada que o conceito de árvore é uma estrutura de dados, né, que permite o armazenamento de dados de forma hierárquica, né? Ou seja, não é uma estrutura linear como uma lista, né? Onde você só tem um caminho entre dois elementos quaisquer, que é um caminho linear onde você passa por todos os elementos. Numa árvore, saindo de um elemento, você pode ir para N outros, né? Que isso seria o grau da árvore, né? O grau do elemento é a quantidade de filhos que que esse elemento assim nó tem, e nós vimos então que a árvore binária, por definição, é uma árvore que tem no máximo nós com grau 2, né? Nó com grau máximo 2, ou seja, cada nó tem no máximo dois filhos. E aí nós vimos que um uso de árvore binária é para fazer a árvore de busca binária, né? Que aí, além de você ter o grau 2, você tem uma propriedade de organização dessa árvore, que é que os elementos que estão na subárvore esquerda são sempre menor que a raiz e os elementos da subárvore direita são sempre maior que a raiz, e isso é aplicado recursivamente às subárvores, ok? Então isso nos permite fazer buscas de forma que você vê que o elemento que você está buscando é maior do que o elemento que você está agora, você já vai para a árvore direita e elimina a esquerda e vice-versa. Um problema que nós temos na árvore é que se você começa, por exemplo, colocando na raiz da árvore o menor elemento de todo o seu conjunto, se ele é o menor, todos os outros vão ser maiores que ele. Então todos os outros vão estar à direita dele. Então a árvore da subárvore esquerda dele já vai ficar vazia, né? E isso é aplicado recursivamente às subárvores. Então você tem aí o que a gente chama de um problema de balanceamento, né? Ou seja, quando uma subárvore é maior, muito maior que a outra, tem um problema de balanceamento. Então, é chamado de árvore balanceada aquela onde, para cada nó, as alturas de suas duas subárvores diferem no máximo 1. Ou seja, vamos lá. Nesta árvore aqui, ó, se a gente olhar para o elemento raiz dela, que é o 1, a subárvore esquerda dele tem altura 0, 1, 2. Né? Se você começa por ele, a partir dele a subárvore esquerda tem altura 3. Já a direita tem altura 0, 1, 2, né? A partir dele. Então, você nota que a diferença de altura da esquerda para a direita é de 1. Já se eu pego esse elemento aqui, o elemento 2, ó, a árvore esquerda dele tem altura 2 e a direita também tem altura 2. Se eu pego esse elemento aqui, a esquerda tem altura 1 e a direita nenhum. 0, né? Se eu pego esse elemento aqui, o 5, as duas, tanto a esquerda quanto a direita, tem altura 1. O 8, 10 e o 11 são nossas folhas, ele não tem nem esquerda nem direita. O 3 também, os dois têm altura 1. Então o que a gente nota? Qualquer que seja o nó dessa árvore, a diferença entre o elemento, entre as alturas das suas subárvores, vai ser 0 ou 1. Né? Nunca eu não tenho nenhum nó cuja diferença entre as alturas da subárvore seja maior do que 1. Então a gente diz que essa árvore aqui ela é balanceada, ok? Um outro conceito que a gente tem é de árvore perfeitamente balanceada. Enquanto a árvore balanceada você tem que ter uma diferença de no máximo 1 na altura das subárvores, na árvore perfeitamente balanceada você tem que a diferença da quantidade de nós entre as subárvores é de no máximo 1. Então, com isso, a gente tem uma propriedade que toda árvore perfeitamente balanceada, ela é também uma árvore balanceada. Mas nem toda árvore balanceada, ela é perfeitamente balanceada. Por exemplo, essa árvore que a gente tinha mostrado antes,
Ela não é perfeitamente, ela é balanceada, né? A gente acabou de ver que ela é balanceada, por quê? Porque para todo nó, a diferença máxima que você tem da altura da subárvore esquerda para a direita é 1, né? Em módulo, é claro, às vezes é 1, às vezes é menos 1, mas enfim. Então, a diferença das alturas de sua subárvore é sempre no máximo 1, então ela é balanceada. Mas se você olhar, vamos pegar a raiz. A subárvore esquerda da raiz tem 6 elementos, a direita tem 3. Então, apesar de a diferença de altura ser de apenas 1, a diferença de quantidade de elementos é maior do que isso. Então, esta árvore aqui, ela é balanceada, mas ela não é perfeitamente balanceada. Já esta outra árvore aqui, ó, ela é perfeitamente balanceada. Se a gente olhar, por exemplo, na raiz. Para a raiz, a árvore esquerda tem, subárvore esquerda tem 6 elementos, enquanto a direita tem 5. Então dá uma diferença de 1. Então esse elemento aqui, ó, a esquerda tem 2, a direita tem 3. A diferença também é 1 e por aí vai. Então esta aqui é uma árvore perfeitamente balanceada. E note que ela também é uma árvore balanceada, porque para qualquer nó que você pegar, no máximo, a diferença entre a subárvore esquerda e direita vai ser 1. Né? Não tem como essa diferença de altura da subárvore ser maior que 1 se a diferença de elemento é no máximo 1. Então toda árvore perfeitamente balanceada, ela é também uma árvore balanceada. Ok? Mas nós estamos aqui para estudar a árvore AVL. Então, o que é uma árvore AVL? Note aqui a definição que a Delson e Velsky Landis deram em 1962. Eles falam que uma árvore AVL é uma árvore na qual as alturas sobre a árvore esquerda e direita de cada nó diferem por no máximo uma unidade. Ou seja, uma árvore AVL ela é uma árvore que a gente está chamando de árvore balanceada. Ok? E aí, a gente vai trabalhar com o conceito de fator de balanceamento. O que é o fator de balanceamento? É a diferença entre a altura da árvore direita e a altura da árvore esquerda. Ok? Se a altura da árvore direita menos a da árvore esquerda for zero, é sinal que as duas são iguais. Ok? Então ela está balanceada. Se for 1, é sinal que se o fator balanceamento for 1, é sinal que a árvore direita é maior, é mais alta do que a esquerda em um nível. Então ela está balanceada. Se for menos 1, é o contrário. A esquerda é maior que a direita em um nível, então ela está balanceada. Mas se o fator de balanceamento for maior do que 1, né, ou seja, for 2, 3, ou menor que menos 1, ou seja, menos 2, menos 3 e por aí vai, aí essa árvore não está balanceada. Ok? E aí, beleza. Então, quando balancear? Quando a gente achar algum elemento cujo fator de balanceamento é superior a 1 ou inferior a menos 1. Né? E aí, se existir mais de um nó que estiver desbalanceado, você sempre vai balancear o nó com um nível mais alto. Ok? Então, se tiver dois nós desbalanceados, você vai balancear a partir do nó com nível mais alto. A gente vai ver os algoritmos de balanceamento, ok? Mas a pergunta é então, para que balancear? Ora, se a gente tem uma árvore balanceada, a gente está garantindo que numa busca dessa árvore, toda vez que a gente fizer uma comparação com um elemento, você vai eliminar o outro ramo da árvore, correto? Se a variação dela, se ela está balanceada, a quantidade de elementos não é idêntica, né? Lembre, a gente está falando, com balanceamento está falando de altura, não quantidade de elementos, mas a tendência é que a quantidade de elementos da subárvore esquerda e direita sejam muito próximas. Então, aproximadamente, a cada comparação, você vai diminuir metade dos elementos. Então, por exemplo, se eu estou procurando por um elemento numa árvore balanceada, quando eu comparo com o elemento raiz e descubro que o elemento que eu estou procurando é maior que o raiz, eu vou eliminar toda a subárvore esquerda. Ora, se a árvore está balanceada, eu tenho a garantia que as duas subárvores têm mais ou menos a mesma quantidade. Não é exatamente a mesma quantidade, porque ela não é perfeitamente balanceada, ok? Mas o custo para manter ela perfeitamente balanceada seria muito mais alto. Então não vale a pena. Mas garantindo que ela está balanceada, eu sei que ela é aproximadamente, né, a mesma coisa, a subárvore esquerda e direita. Então, se eu descubro que o elemento que estou procurando é maior do que a raiz, eu estou eliminando da minha busca aproximadamente a metade dos elementos. E aí eu vou para o próximo. Então, a cada comparação é como se eu eliminasse aproximadamente a metade dos elementos. Quando nós estudamos lá os
grau de complexidade de algoritmo, nós vimos que toda vez que você tem uma busca que vai eliminando sempre metade dos elementos, a ordem de complexidade deste algoritmo vai ser O do log de n na base 2. Então, a ideia de manter a árvore balanceada é isso. É manter sempre o nosso custo de busca sempre próximo de O de log de n na base 2. Ok? Então, como que a gente vai fazer para manter a árvore balanceada? Todo o algoritmo de balanceamento se baseia nessas 4 rotações aqui. Rotação à esquerda, rotação à direita, rotação esquerda-direita e rotação direita-esquerda. Ok? Então, a gente vai ver esses 4 tipos de rotação para a gente entender como que funciona. Então, no primeiro caso, é a rotação à esquerda. Quando é que a gente faz a rotação esquerda? A gente faz a rotação esquerda quando a inserção do novo elemento faz a raiz ficar com o fator de balanceamento 2, né? E o fator de balanceamento do filho à direita da raiz maior do que 1. Então vamos lá. Suponha que a gente tem essa árvore aqui, ó, com os elementos 1 e 4, e nós estamos inserindo esse elemento 6. Enquanto a árvore estava só com os elementos 1 e 4, essa árvore estava balanceada. Por quê? O fator de balanceamento deste elemento aqui, ó, do elemento 1 da minha raiz, era 1, porque a árvore direita dele tinha altura 1 e a esquerda altura 0. Então, 1 menos 0, 1. Então, o fator de balanceamento dele era 1, e o fator de balanceamento deste elemento aqui era 0, porque não tinha nenhuma subárvore. Ok? Na hora que a gente vai colocar o 6, ó, 6 é maior que 1, vem para a direita, 6 é maior que 4, vem para a direita. Então, o 6 seria colocado nesta posição da árvore. Então, neste momento que a gente coloca o 6, o que a gente nota? O fator de balanceamento aqui do 1 passa a ser 2. Por quê? Porque a subárvore direita dele tem altura 2, enquanto a subárvore esquerda tem altura 0. Então, o fator de balanceamento dele é 2. E se a gente olha o filho à direita dele, que é o 4, ele também tem fator de balanceamento maior do que 0. O fator de balanceamento do 4 é 1, porque tem um filho à direita e nenhum à esquerda. Perfeito? Então, toda vez que acontecer de um elemento estar desbalanceado, com o fator de balanceamento 2, e o filho à direita dele está com o fator de balanceamento maior que 0, eu vou fazer uma rotação à esquerda. E o que é a rotação à esquerda? A rotação à esquerda é como se eu fizesse esse movimento aqui, ó, esse movimento anti-horário, pegando o filho à direita do cara que está desbalanceado. Ou seja, neste caso aqui, o 4 vai virar a raiz da árvore, o 1 vai ser filho esquerdo do 4 e o 6 filho à direita. Como fazer isso? Né? Vamos ver um outro exemplo aqui, na verdade, antes. Suponha essa nossa árvore aqui, né? E suponha que esse elemento 12 não estivesse na árvore. Enquanto o elemento 12 aqui, ó, não está na árvore, o fator de balanceamento do 8 era o quê? Era 3, que é a altura da árvore direita, menos 1. Desculpa. Era 3, que era 2, que era o fator de balanceamento da árvore direita, né? A altura da árvore direita, menos 1, que vai dar 1. Na hora que eu vou colocar o 12, o 12 é maior que o 8, vem para a direita, o 12 é maior que o 10, vem para a direita, o 12 é menor que o 15, vem para a esquerda. Então, agora, o que eu noto? A minha subárvore direita tem altura 3 e a direita tem altura 1. Aqui a gente está, no slide, eu usei uma outra notação que conta a raiz na altura. Aí é uma questão de notação, não faz diferença. Porque se você contar na esquerda, você vai contar na direita também, o fator vai continuar dando 2. Ok? Então aqui o fator ou vai ser 3 menos 1, ou 4 menos 2, tanto faz. O fato é, quando eu inserir o número 12 aqui, o fator de balanceamento da raiz vai ser 2. Ok? E aí, se eu olhar o filho à direita da raiz, que é o 10, ele tem fator de balanceamento 2 menos 1, 1. Ou seja, eu tenho a raiz com fator de balanceamento 2 e o filho à direita com fator de balanceamento positivo. Então, é rotação à esquerda que vai ser feita. E como que seria, então, essa rotação à esquerda? O 10 vai subir para a raiz. Quando o 10 sobe para a raiz, o 8 vai ter que virar filho à direita de 10, filho à esquerda de 10, porque o 8 é menor que o 10. Só que o 10 já tem um filho à esquerda, que é o 9.
Então o 9 vai ter que ser jogado como filho à direita de 8. Então o 10 sobe, o 8 entra embaixo do 10 à esquerda e o 9 fica à direita do 8, que é exatamente essa árvore aqui. Note que essa árvore aqui está balanceada. Então quando a gente fez a rotação à esquerda, o que a gente fez? O cara que era filho à direita virou a raiz, o que era raiz virou filho à direita dele, e o filho à esquerda dele, e o que era filho à esquerda dele virou filho à direita da raiz. Então, como faz isso? Está aqui o nosso pseudocódigo. Então, eu chamei a rotação passando um nó Y. Esse nó Y que eu estou passando aqui é um nó que está desbalanceado, seria o nosso 8 aqui. E aí o que eu fiz? Eu peguei o filho à direita do y e chamei de x, que no caso aqui era o 10. Então o 10 aqui é o meu x e o 8 é o meu y. Ok? Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz o filho à direita do 8 passar a ser o filho à esquerda do x. Então, o filho à direita do 8 é o filho à esquerda do 10. Então, quem era o filho à esquerda do 10? O filho à esquerda do 10 era o 9. Ele vai passar a ser filho à direita do 8. Ok? Ó, o 9 passou a ser filho à direita do 8. Depois disso, o filho à esquerda do 10 vai passar a ser o 8. Ou seja, o filho esquerdo do x vai passar a ser o y. Então, ó, o filho à esquerda do 10 passou a ser o 8. O 8 ficou posicionado com o filho esquerdo do 10. E por último, eu vou retornar como sendo a nova raiz o x, ou seja, o 10. O 10 vai ser retornado como sendo a nova raiz. Então, esse aqui é o algoritmo para você fazer a rotação à esquerda. Ok? Então, toda vez que você identificar um cara com fator de balanceamento 2, tal que o filho à direita dele tem fator de balanceamento positivo, você vai chamar esse algoritmo aqui passando esse cara como parâmetro para fazer a rotação. Aqui tem mais um exemplo, né? Ó, note, o 50 aqui tem fator de balanceamento 2, né? O filho à direita dele, que é o 70, tem fator de balanceamento 1. Então, o que eu tenho que fazer? Rotação à esquerda. O que eu faço na rotação à esquerda? Tá aqui, ó. Eu pego o nó raiz, vou chamar de y. O filho à direita dele, o filho à direita dele eu vou chamar de x, né? Então esse aqui é o y, esse aqui é o x, está aqui. E aí depois disso, o que eu faço? O filho à direita do y vai passar a ser, o que é o filho à esquerda do x vai passar a ser filho à direita de y. Então, olha, o filho à esquerda do x, que é o 60, vai passar a ser filho à direita de y. Então, 60 vai ser colocado aqui, ó, à direita do 50. Notaram? Depois disso, o y vai passar a ser filho à esquerda do x. Então o y, que é o 50, vai ser colocado aqui, ó, como filho à esquerda do 70. Ó, o 50 como filho à esquerda do 70. E o 60, né, já tinha sido colocado como a direita do 50. E por fim, eu vou retornar o x como sendo a raiz da nova árvore, ou seja, o 70 vai ser a raiz da nova árvore. Então eu vou ter uma árvore com essa estrutura aqui. Ela é uma árvore balanceada. Beleza? Ok. O outro tipo de rotação que nós temos é a rotação à direita. Ora, a rotação à direita ela é feita quando você encontra um elemento com fator de balanceamento menos 2, tal que o filho à esquerda dela tem fator de balanceamento menor que zero. Então note, a rotação à esquerda era, toda vez que eu encontrava alguém com fator de balanceamento 2, e o filho à direita com fator de balanceamento positivo. Aqui na rotação à direita é, toda vez que eu encontrar alguém com fator de balanceamento menos 2 e o filho à esquerda com fator de balanceamento negativo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento horário, né? Uma rotação com movimento horário. Então eu vou jogar o elemento que está à esquerda para ser raiz e a raiz vai passar a ser filho à direita dele. Claro que eu vou ter que tratar se esse cara tem filhos, né? Então, nesse caso aqui simples, né, que o filho à esquerda não tem filhos, seria só ele subir para a raiz e o elemento raiz descer para ser filho à direita dele. Qual que é o algoritmo aqui, então, da rotação à direita?
Você vai chamar a rotação à direita passando um elemento y, vai pegar o filho à esquerda dele, vai chamar de x, e aí o filho à direita de x vai passar a ser o filho à esquerda de y, e depois y vai passar a ser o filho à direita de x. E você vai retornar o x como nova raiz da árvore. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. O meu y é a raiz da árvore, é o 50. O x é o filho à esquerda dessa árvore. Por quê? Por que eu chamei a rotação à direita? Porque a raiz aqui está com fator de balanceamento menos 2 e o filho à esquerda está com fator de balanceamento negativo. Aí eu chamei passando como y a minha raiz, que é esse elemento 50, né? E aí, dentro do meu algoritmo, eu pego o filho à esquerda do y e chamo de x, ou seja, eu pego esse 30 aqui e chamo de x. O passo seguinte é o quê? O filho à direita de x passa a ser o filho à esquerda de y. Então, o filho à direita, de x, que é, no caso aqui, o 40, ele vai passar a ser filho à esquerda de y. Então, ele vai ficar aqui, ó, à esquerda do 50. Note, o 40 está ficando à esquerda do 50. Então, essa ligação que era aqui vai passar a ser aqui. Depois disso, eu estou fazendo que o y vai passar a ser o filho à direita de x. Então, o y, que é esse cara aqui que estava em cima do x, ele vai sair e vai passar a ser o filho à direita do x. Então, ele vai passar a estar no lugar que o 40 está. E o 40 vai estar pendurado aqui embaixo dele. E eu vou retornar esse x como sendo a nova raiz. Então, eu vou ter uma árvore com essa estrutura aqui, ó. O 30 é a nova raiz. O 50 passou a ser filho à direita do 30. E o 40, que era filho à direita do 30, passou a ser filho à esquerda do 50. E aí nós temos uma árvore balanceada. Beleza? Então, um algoritmo para fazer isso é esse algoritmo simplesinho aqui de 4 linhas. Né? E aí, ele só vai ser chamado quando eu achar um elemento com fator de balanceamento menos 2, tal que o filho à esquerda dele tem fator de balanceamento negativo. Ok? Então, vamos lá. A próxima rotação é a rotação esquerda-direita. A rotação esquerda-direita ela vai ser feita quando eu inserir um elemento, de forma que a raiz vai ficar com menos 2 e o filho à esquerda vai ficar com fator de balanceamento positivo. É esse caso aqui, ó. Então, a raiz está menos 2, como era na rotação anterior, né, na rotação à direita. Só que ao contrário da rotação à direita, o filho à esquerda está com fator de balanceamento positivo e não negativo. Então, eu vou fazer uma rotação esquerda-direita. O que é isso? Primeiro eu faço uma rotação esquerda, né, no filho à direita, né, ou no filho à esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rotação esquerda aqui embaixo, ó, ou seja, o C vem para o lugar do B, né, faço essa rotação aqui. E depois, na árvore resultante, eu faço uma rotação à direita, ou seja, o C vai subir e o A vai descer, e eu vou ter isso aqui no final. Ok? Então, vamos lá, vamos a um exemplo. Suponha que eu tivesse essa árvore aqui sem esse elemento 5, né? Então a árvore estava balanceada, eu tinha o 8, à esquerda do 8, 4, direito 10, à esquerda do 4, 2, à direita do 4, 6. Então eu tinha essa árvore aqui que estava balanceada. Na hora que eu for colocar o 5 nessa árvore, o que eu passo a ter? Eu passo a ter a raiz da árvore com fator de balanceamento 2, né? E o filho à esquerda dele, que é o 4, com fator de balanceamento positivo, né? O fator de balanceamento passa a ser 1. Então eu tenho que fazer uma rotação esquerda-direita nessa árvore. Ora, na hora que eu vou fazer a rotação esquerda-direita, a primeira coisa que eu vou fazer é a rotação esquerda aqui no nó 4. Na hora que eu faço rotação esquerda no nó 4, o que vai acontecer? O 5, que é filho à direita do 4, filho à esquerda do 6, desculpa, vai passar a ser filho à direita do 4. Então, essa ligação aqui ó, vai passar a ser aqui. E o 4, que é pai do 6, vai passar a ser filho à esquerda do 6. Ok? Então, o 6 vem para cá, ó, faz essa rotação aqui. O 6 sobe e o 4 desce, pegando o 5 como filho à direita dele. Então, eu vou ter essa árvore aqui, ó, como resultado da rotação à esquerda no 4. Depois que eu fiz isso, eu faço uma rotação à direita no 8. Então, o que eu vou fazer quando eu faço rotação à direita no 8? O filho
à direita do 6, que não existe, né? Não tem filho à direita vazia, ele passaria a ser filho à esquerda do 8. Mas como não tem, beleza. E o 8 passa a ser filho à direita do 6. Então, o 8 entraria aqui com filho à direita do 6. Então, eu tenho como resultado essa árvore aqui, ó, onde o 8 é filho à direita do 6. Note que essa árvore aqui está balanceada. Então, voltando, eu fiz uma rotação à esquerda no 4, depois uma rotação à direita no 8. Beleza? Então, como que é o algoritmo, né, para fazer isso? O algoritmo para fazer isso é simplesmente você usar os algoritmos que nós já fizemos. Né? Então, o que eu faço? Eu vou chamar o algoritmo rotação esquerda-direita passando o 8. Então, o 8 é o meu y aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar rotação à esquerda passando o filho à esquerda dele, ou seja, eu vou chamar uma rotação à esquerda em cima do 4. E depois que eu fizer essa rotação à esquerda em cima do 4, eu faço uma rotação à direita em cima da própria raiz. Por isso, rotação esquerda, direita. Ok? Bem simples, né? O raciocínio não é simples, de fato, mas a concretização do raciocínio em um algoritmo é bastante simples. Aliás, essa é uma das grandes belezas da implementação de árvore, né? Como toda estrutura recursiva, ela tem essa beleza de você aplicar as definições nas próprias definições de forma recursiva. Ok? Por fim, quando a gente acha um elemento que o fator de balanceamento é mais 2 e o filho à direita tem um fator de balanceamento negativo, a gente vai fazer rotação esquerda-direita. Note o exemplo trivial, né? Esse cara aqui, ó, o A, ele tem fator de balanceamento mais 2. Por quê? Porque a árvore direita é 2 níveis maior do que a esquerda. Mas o filho à direita dele tem balanceamento, fator de balanceamento menos 1. Por quê? Porque a árvore esquerda é maior do que a direita em 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer rotação direita aqui no C, ou seja, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, aqui no C, ou seja, o B sobe e o C desce. Depois que eu fiz isso, na árvore resultante, eu vou fazer uma rotação à esquerda aqui no A, ou seja, o A desce e o B sobe. E aí, no fim, eu tenho essa árvore balanceada aqui, ok? Então, o algoritmo para fazer isso é a mesma ideia do anterior, né? Eu vou receber a raiz, né, que é o meu y, e aí, com base na raiz, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a rotação à direita com o filho à direita da raiz, e depois eu faço uma rotação esquerda na própria raiz. Rotação esquerda-direita. Então, como regra geral, o que você vai fazer? No seu algoritmo, então, de inserção, você já fez lá o seu método de incluir elemento numa árvore binária. Ele já está incluindo, beleza. O que você vai ter que fazer? Nesse método de incluir, você vai ter que fazer também um método de calcular os fatores de balanceamento de cada elemento. Você calculou o fator de balanceamento, o que você vai fazer? Você vai verificar o fator de balanceamento de cada elemento. Se você chegar no fator de balanceamento 2, o que você vai olhar? Você vai olhar, o fator de balanceamento do filho à direita dele é maior que zero. Se for maior que zero, você vai chamar o algoritmo de rotação à esquerda passando esse cara. Se não, você vai chamar o algoritmo de rotação direita e esquerda. Já se você achar alguém que o fator de balanceamento é menos 2, você vai olhar o fator de balanceamento do filho à esquerda dele. Se for menor que zero, você vai chamar o algoritmo de rotação à direita. Se não for menor que zero, se for maior que zero, rotação esquerda, direita. Ok? Então, qual que é o próximo passo que vocês vão fazer durante essa semana? Essa semana vocês vão dedicar exclusivamente a transformar o método de inserção que vocês já têm hoje na biblioteca de árvore binária de vocês num método de inserção de árvore AVL. Ou seja, vocês vão garantir que após inserir um elemento a árvore está lá balanceada. Ok? E como vocês vão fazer isso? A ideia é exatamente essa que eu acabei de passar aqui. Vocês, ao inserir o elemento na árvore, vocês vão ter que ter algoritmos para calcular o fator de balanceamento de cada elemento. E aí, inseriu do jeito que vocês já inserem hoje, calculou os fatores de balanceamento, vocês vão verificar
Toda vez que achar alguém com fator de balanceamento 2, se for o filho à direita for maior que zero, fazer rotação esquerda, se não, rotação direita-esquerda, e se for menos 2, o contrário. Beleza? Então, assim, o objetivo dessa semana é só esse, é pegar a biblioteca que vocês já fizeram, né, que eu quero crer que já esteja pronta, de árvore binária, e transformar a inserção, né, em um algoritmo de inserção de árvore AVL, fazendo uso das rotações. E aí, no final da semana, vocês vão entregar essa biblioteca pronta. Na semana que vem, é que aí eu vou considerar que a gente já está com a biblioteca de AVL pronta aí, vocês vão fazer o trabalho de fato, que é utilizar essa biblioteca de AVL para fazer um programinha igual o que vocês fizeram com hash, só que agora usando a AVL no lugar, um relatório, obviamente, assim como o relatório que vocês fizeram da tabela hash, agora um algoritmo de tabela AVL para a gente conseguir comparar aí os resultados. Ok? Então, pessoal, é isso, tá? Um bom trabalho a todos e lembrem sempre que eu estou à disposição, né? Podem entrar em contato comigo através de mensagem, através do e-mail, através do WhatsApp, tá? Para esclarecer qualquer dúvida, beleza? Então, bom trabalho, bons estudos e mantenham-se em segurança em suas casas.